Voltamos com o Segurança Jurídica Brasil, hoje conversando com o presidente executivo da Abrazel, meu caro Paulo Solmuth, sobre a liberação de cassinos no nosso país. É um assunto que está aí recorrente, se não me engano, desde 1900 e tal, quando os generais lá fizeram a mudança da possibilidade, né, da legislação do cassino no Brasil, proibindo a partir dali a possibilidade de jogo. E, na verdade, eu escutei outro dia que essa questão de proibir o jogo no país foi muito mais uma proibição política do que uma proibição cultural. Foi muito mais uma questão vinculada a uma circunstância de que quem tinha os cassinos naquele momento estavam muito vinculados politicamente a uma parte contrária que naquele momento respondia pelos destinos aí do Brasil. Então, no que diz respeito a bares e restaurantes, aí eu vou te fazer essa colocação e você nos responde se ela é pertinente ou não. Dentro desses momentos aí anteriores em que existiam muitas maquininhas abertas ao público, liberadas ao público, hoje eu sei que ainda persistem, mas com a proibição, os bares e restaurantes eram um dos pontos dessa oferta para o consumidor de se jogar. Como é que é possível estabelecer, então, o contato de bares e restaurantes com essa realidade do jogo? Além de ser uma prestação de serviço complementar, isso que eu falo em relação às maquininhas ou situações similares é um caminho, existe isso em outros lugares do mundo, essa questão das maquininhas nos estabelecimentos também é uma notícia que procede. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que o setor se vincula a essa possibilidade, aqui e em outros lugares do mundo. Bom, Gustavo, primeiramente eu gostaria de fazer uma ponte com o que nos apresentou o promotor Cristiano. A boa lei, ela precisa respeitar o espírito do seu tempo e a realidade da sociedade. Hoje nós temos uma realidade que o jogo existe e que ele existe inclusive de maneira digital. Nós temos aí, por exemplo, os esportes chamados esporte da mente, o pôquer sendo julgado abertamente. Vamos regular. Só de impostos de cassino, a expectativa é de mais de 5 bilhões de reais. Esses 5 bilhões hoje são usados como? Para corromper, para levar a lugares em que você precisa se esconder e, na verdade, tudo acontece. Então, nós precisamos evoluir. Nessa questão, o bar e o restaurante são um lugar adequado para parte desses jogos, porque ali você tem uma atividade econômica fiscalizada, visitada pelos fiscais, sejam da saúde, sejam eles do meio ambiente, pelos fiscais da Receita. Então, é um ambiente que você permite a fiscalização, porque o grande objetivo da lei ela é limitar os abusos do cidadão. Se você permite que a maior parte de uma determinada atividade econômica aconteça à margem da lei, você, na verdade, está permitindo todas essas disfunções, inclusive outras mais graves, porque onde há um crime, há vários. Cito o exemplo, por exemplo, do cigarro ilegal. No Brasil, 1 a cada 2 cigarros consumidos são ilegais. São 280 bilhões que o país perde em arrecadação com a ilegalidade. Este dinheiro, além de permitir tráfico de armas e organizações criminosas, ele é desviado numa sociedade que precisa de investimento em saúde, em educação, geração de emprego formal. Então está tudo interligado. E o bar e o restaurante, como uma atividade legal, tem muito a se favorecer com este movimento, mas especialmente de dar uma contribuição para a fiscalização, impedindo que menor de idade jogue, que bandido frequente, que os impostos sejam pagos. Então é uma oportunidade que o Brasil não deve perder, ao meu ver. Regularizar. O promotor falou, hoje é uma contravenção penal com penas muito pequenas. No projeto de lei que está lá, sob a vigilância do deputado federal Newton Cardoso, esse crime passa a ser crime, esse ato passa a ser crime. Então nós vamos punir de verdade, nós vamos gerar impostos, empregos e regulação adequada. Tá claro. Em relação ao que você enxerga em outros locais do mundo, os bares e restaurantes têm ações específicas
em algum outro mercado? Sim, quando você frequenta, por exemplo, aqui na América do Sul, inclusive muitos colegas, amigos brasileiros, a gente já fomos ali à Punta del Este, todo mundo jogando ali na fronteira. Quando você vai, por exemplo, para Las Vegas, você encontra dentro dos bares e restaurantes maquininhas de cassino, maquininhas de bingo, é possível. Agora, de novo, tudo dentro da lei, declarado, com imposto, fiscalizado e não escondido. Você está diretamente vinculado a uma das principais cadeias de atividade econômica no nosso país. Você já me falou alguns números impressionantes do que responde a cadeia de bares e restaurantes para o volume de empregos. O que você enxerga que seria de maior atenção para uma possível liberação dos jogos no país, tendo em vista os problemas que você já sabe que existem no que diz respeito à fiscalização, a formato de condutas que a gente tem no nosso país? Bom, o primeiro grande vencedor nessa história vai ser o turismo. Nós temos que lembrar que existe um turismo muito complexo, importante e rico ligado ao jogo. Ele vai para Las Vegas, ele vai para a Europa, ele vai para a América do Sul. Então, essa cadeia do turismo é uma cadeia muito favorecida e gera muito emprego. Lamentavelmente, Gustavo, o Brasil hoje só recebe 6 milhões de turistas por ano. Isso pré-pandemia. Há 20 anos, né? Foi 5, agora chegou a 6, quando a Torre Eiffel recebe sozinha 15 milhões. Então, a gente não pode imaginar que algumas restrições desse tipo e outras que existem não afastam o turista. Então, você pega um turista que quer julgar, um dos seus membros lá da família quer julgar, ele desvia toda uma família para lá. Então, ele às vezes desvia um navio para outro lugar. Então, nós temos que entender, o turismo é hoje a indústria mais cresce no mundo. Se a gente não tirar as amarras para que ela cresça no Brasil, né, e aí o Brasil como um todo é um destino fantástico, da Amazônia com toda a sua riqueza, da nossa Minas Gerais, do sul do país, o Brasil é um senhor destino para o turismo. Então a gente não deve tirar as amarras, a gente deve libertá-las. E com isso você favorece uma cadeia produtiva enorme. Todos ganham, pessoal de aluguel de carro, de avião, de transporte de ônibus, todo um potencial enorme de geração de valor que não se restringe aos bares e restaurantes que têm um papel importante. O bar e restaurante é responsável por 1/3 do PIB do turismo e por 52% dos empregos. Somos e seremos ganhadores líquidos sempre que o turismo avançar. E neste caso a gente entende, até porque o deputado Nilton Cardoso é da Comissão de Turismo e ele está à frente dessa defesa porque ele acredita que isso é bom para o turismo. Cristiano, hoje é fevereiro de 2022, a gente tem aí um vasto percurso tentando se resolver essa questão dos jogos, a gente tem a questão da religião, nós temos a questão vamos falar, dos problemas que podem ser aumentados por conta de criminalidade e o que mais for, mas entendo que te escutando e escutando várias outras partes que estão falando dessa área comigo, havendo a regularização, a probabilidade da gente minimizar os problemas que são vinculados à corrupção ou ao que mais for de negativo, tendem a achar caminhos muito melhores para o todo, para o país, para quem está participando. Como é que você enxerga, por exemplo, o assentamento dessas cadeias que participam hoje do formato irregular, à medida que isso, de fato, se torne uma ação 100% legítima e 100% regulada pelo próprio país? A gente estava falando aqui no outro programa sobre a questão de possíveis prestadores de serviço que hoje estão associados à criminalidade, teoricamente teriam que passar para um formato regular, oficial. Como é que você enxerga, então, essas cadeias todas aí que hoje estão no paralelo, na criminalidade, sendo transformadas em uma atividade 100% regulada, acompanhada, fiscalizada? Como é que a gente poderia esperar que houvesse esse assentamento de interesses e de realidades? Bom, excelente. Eu acho assim, essa questão hoje, do jeito que está, nós temos crimes como de corrupção, crimes de extorsão, nós temos muitos crimes que são mais graves
do que, eventualmente, a criminalidade que, obviamente, vai existir depois que nós regularmos toda essa cadeia causal envolvendo os bares, restaurantes, os cassinos, enfim. Aí a gente vai passar para aquela criminalidade que vai existir, sempre existir no Brasil, de sonegação tributária e lavagem de dinheiro. Eu, como promotor de justiça criminal, quando eu me deparo com uma grande empresa bem regulamentada, uma grande empresa que tenha pagamento de tributos, enfim, o único crime que ela comete, e ela comete esse delito em razão da alta carga tributária no Brasil, é a sonegação de impostos, de tributos. E, eventualmente, uma lavagem de capitais, porque quando ela sonega, ela pega esse valor sonegado e oculta, manda para fora, investe em outras coisas, aí vem para lavagem de dinheiro. Então, nós vamos sair de crimes como extorsão, corrupção, as contravenções penais que são menores, e vamos passar apenas para 2 tipos de crimes, que qualquer empresa no Brasil pode praticar, inclusive os novos cassinos, que seria a sonegação fiscal, impostos que vão incidir nessa cadeia causal, mais ICMS, entre outros, mais a lavagem de dinheiro. Para mim, isso seria algo até mais fácil de lidar, porque no Brasil nós já temos uma ideia hoje de aplicarmos para crimes de sonegação fiscal o pagamento do tributo, ele extingue a punibilidade. Então, hoje, os promotores de justiça, basicamente, quando denunciam por um crime de sonegação fiscal ou tem uma investigação de sonegação fiscal, eles propõem o pagamento ou o parcelamento da dívida, isso daí, parcelado ou pago, extingue a punibilidade. Então, a gente vai ficar só com esses pequenos crimes, que seriam os crimes de colarinho branco, sim, mas cada vez mais saem do direito penal e vão para a seara do direito administrativo, do direito tributário. Então, a mim parece que seria algo até mais fácil de controlar dentro dessa cadeia de produtores, de prestadores de serviços e assim por diante. E acrescentando, aqui, Gustavo, eu estava vendo, hoje publicaram até no Instagram, enfim, também em outras redes sociais, que a rede de hotéis Hard Rock, de cassino e de hotéis e de bares, ela está já programando investir, só ela, no país até 2028, 7 bilhões de reais. E ela pretende, até em 2023, deixar os hotéis e restaurantes que eles têm no Brasil, São Paulo, Fortaleza, Ilha do Sol, prontos para o cassino. Ou seja, a gente já começa a ver que, inclusive, as grandes redes hoteleiras, enfim, os grandes cassinos já estão começando a visualizar no Brasil. Isso tudo é possível, obviamente, para uma questão que há pessoas que trabalham no Congresso Nacional, pessoas que ficam em cima dos congressistas, de forma lícita, obviamente, para saber se vale a pena investir, como é que vai investir. Então, acho que essas grandes redes devem ter muito mais informações do que a gente, porque eles vivem disso. Então, só de eu ver essa reportagem, investimento de 7 bi até 2028, certamente é porque eles têm já uma visão, um interesse, uma noção de que os cassinos devem ser liberados. Tem que passar, obviamente, no Congresso Nacional, depende da aprovação, mas pode ser que isso esteja em vias de passar. Qual seria o entrave? Fechando aqui sua pergunta, Gustavo, você me perguntou essa questão envolvendo as igrejas, né? Eu acho que o grande entrave no Brasil, eu acho que o Paulo também deve ter essa visão, é que bar, restaurante, cassino, eles vão concorrer com as igrejas. Porque quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, que as pessoas poderiam estar na igreja, elas vão estar num lazer desses. Isso é ruim para, obviamente, a igreja, numa questão aqui, não só financeira, mas uma questão de comunhão, enfim. Então, acho que isso daí tem um peso hoje no Congresso Nacional por causa da bancada evangélica. Isso aqui é uma questão que deve ser discutida no Congresso. Claro que os congressistas representam os seus interesses, então acho que o único entrave que poderia ter seria o entrave da igreja evangélica, que tem sua legitimidade para discutir isso. Eu acho que a igreja tem que ter também representatividade, assim como os bares têm que ter, assim como os cassinos, cada um tem que ter a sua representatividade dentro de situações ilícitas que não violem a lei, obviamente. Então, nós podemos aqui ter esse entrave. Então, vai depender muito
da maioria a ser feita lá no Congresso, ou pela liberação ou na liberação. Mas insistindo, se passar, vai diminuir bastante a criminalidade, vamos ficar tão somente com a sonegação fiscal e com a eventual lavagem de capitais. Perfeito, ficou claríssimo. Eu acho que o Paulo concorda com você aí em vários aspectos. Vou pedir para ele fazer o encerramento do nosso Segurança Jurídica falando sobre essas questões aí que foram colocadas. Uma, no meu entender, o que o Cristiano estava falando é uma evolução do que existe atualmente. Então, se à medida que a gente deixa crimes muito mais pesados para trás, numa realidade que a gente tem hoje, e passa a ter crimes muito mais comuns e muito mais fáceis de serem resolvidos, já é um grande caminho. E essa outra história, a questão da religião, realmente essa perspectiva de tirar gente da igreja é muito ruim para quem coordena esse caminho. Então, te peço para você fazer esse encerramento dentro dessas duas reflexões aí, o que mais você achar que for interessante. Bom, Cristiano, os bares e restaurantes vivem muito em harmonia com a religião. Acho que o povo reza uma horinha ali, dá para ir no bar, restaurante. Nem todo bar e restaurante é para bebida, né? A gente tem como conciliar. Acho que a grande questão aqui, o Brasil precisa enfrentar a realidade. Nós já vimos, e a pandemia foi muito clara para a gente, canetada, lei mal construída, não muda a realidade. A gente pode sonhar com um mundo perfeito em que o jogo não exista, em que a corrupção não exista. Isso não existe. O que nós precisamos é de boas leis que nos permitam, de maneira organizada, com a sociedade civil organizada, com a sociedade pública organizada, fiscalizar. Levar as boas práticas, eu acho que uma boa regulação dos jogos no Brasil vai nessa linha positiva. Bem, é isso aí. Eu acho que nós temos muita caminhada para percorrer. Se Deus quiser, a gente vai ter esse acerto aí o mais breve possível para que o Brasil possa ter mais esse atrativo. O Brasil já é um potencial enorme de beleza, de locais, de receptividade, e esse é mais um instrumento de trabalho, de desenvolvimento econômico que o mundo inteiro tem. Por que nós não temos? E redução do crime. O Brasil precisa tratar desse assunto. Além disso, além de reduzir o crime, a partir de ações que possam contribuir aí com o conjunto. O Cristiano, no meu entender, foi muito feliz com o posicionamento. Agradeço aqui a presença do nosso Cristiano Gonzaga, mais uma vez, participando do Segurança Jurídica Brasil. Agradeço ao nosso Paulo Solmuth pela presença aqui conosco e o posicionamento em relação a esse setor tão fundamental às nossas atividades e ao nosso desenvolvimento. Muito obrigado a você que acompanhou conosco o Segurança Jurídica Brasil, falando sobre a liberação dos jogos no nosso país. Obrigado, e a gente volta no próximo com mais um programa Segurança Jurídica Brasil.